Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigada por estarem aqui conosco. Meu nome é Carol Ranucci e eu estou assumindo aqui novamente a posição de estagiária do Manda Pro Jurídico em Terras Paulistanas. Hoje, mais um episódio do Manda Pro Jurídico by Pact, então um takeover aqui do Manda Pro Jurídico, o único podcast que você consegue ouvir até o final, que fala sobre questões do universo jurídico. Obrigada, Natália, obrigada, Rodrigo, pela confiança da gente poder tocar esse episódio aqui em Terras Paulistanas. A estagiária hoje vai ser supervisionada por uma pessoa que é um dos maiores experts em comunicação no país. É uma grande alegria estar aqui com o Rodrigo Pinotti, meio exagero, mas CEO obrigado. da Impress, Porter Novelli, e com o meu CEO, Lucas Pena, do grupo Pact Insights. Obrigado. Obrigada mesmo, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo bem interessante sobre ESG, compliance, governança e prevenção e gestão de crises reputacionais. Eu quero começar aqui trazendo um pouco de luz a esse encontro, um pouco de pessoalidade. Então, me sinto aqui num ambiente muito, muito tranquilo, porque estou entre grandes amigos. O Lucas já meu chefe há algum tempo, e um ex-professor da GV, que já volta a dar aula na GV. Quem sabe? Gente esquisita como eu, talvez como nós, que um belo dia senta do meu lado num evento da GV. E o que você faz? Eu faço legal design, o que é isso? E a gente começa a bater bola, e lá se vão 2 anos fazendo, inclusive, projetos em parceria, nessa união e nesse espaço muito potente que existe entre prevenção e gestão de disputas e prevenção e gestão de crises reputacionais. Rodrigo, nessa dimensão do momento atual que a gente vive, né, global, político, econômico, social, ambiental, parece um paradoxo, por vezes, a gente imaginar que as corporações vão conseguir, né, navegar com uma reputação robusta, enfim, coerente, verdadeira, transparente, que as pessoas tenham confiança. Mas eu conheço o outro lado da moeda, enfim, alguns estudos, né, como o Edelman Trust Barometer, que inclusive demonstram que as pessoas confiam mais nas empresas do que nos governos, o que pode ser parte do problema ou da solução. Mas o que te parece hoje um movimento corporativo adequado e necessário para a preservação de reputação, para a geração de valor a longo prazo, que no fim das contas é o que a sustentabilidade significa? Por favor. Muito bem. Primeiro, obrigado por me receberem aqui. É um prazer, uma honra poder conversar com vocês, com a audiência aqui. Eu diria que a reputação é determinada pelo que você faz, né? E hoje mais do que nunca, porque as redes sociais fizeram com que aquele monopólio da informação fosse perdido, né? Eu sempre digo isso para cliente, nos treinamentos que a gente faz e tal. Antes você tinha um sistema de comunicação no qual os meios tinham esse monopólio, concorda? Antes, para você comunicar alguma coisa, você precisava comprar um espaço na televisão, ou ter uma notícia publicada ali sobre você, ou no jornal, numa revista e tal. Então, de 20, 30 anos para cá, isso mudou completamente, porque hoje qualquer um com um celular na mão é um produtor de conteúdo em potencial, concorda? Uhum. Então a gente está aqui, antes esse programa não existiria 30 anos atrás, né? Não tinha nem como a gente ser ouvido pelas pessoas. E hoje a gente está aqui gravando e com a possibilidade que qualquer um no mundo inteiro acesse isso a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E pode ser hoje, pode ser daqui a anos. Pode ser hoje, pode ser no futuro, exatamente. Exato, né? As coisas podem ficar datadas. Então, hoje, qualquer um fala sobre qualquer coisa e qualquer um pode ter acesso sobre aquilo. Por isso que, se você fizer alguma coisa ruim, se uma organização, se uma empresa faz alguma coisa que não é boa para a sociedade, para o meio ambiente, para as pessoas, para os clientes, se a empresa faz um produto ruim, por exemplo, alguém pode produzir um conteúdo sobre aquilo, seja um post escrito, seja um vídeo sobre alguma coisa, colocar isso nas redes sociais e causar um problema de reputação, certo? Então, hoje, mais do que nunca, sempre foi assim, mas mais do que nunca hoje, o caráter das organizações precisa ser positivo, precisa ser bom. Você precisa se importar de fato com aquilo que você está fazendo, porque é isso que vai determinar qual é a reputação que você tem.
Se o seu caráter for ruim, se você, eu vou produzir aqui, não vou ligar para o que eu despejo no meio ambiente, eu não vou ligar para como eu lido com os meus funcionários, não quero saber se eles estão bem ou mal, só quero que eles produzam e tal. Isso, em algum momento, vai impactar o que as pessoas acham de você, porque isso vai se tornar público. É impossível que isso fique restrito. Antes era mais fácil, de novo, porque os meios tinham ali uma restrição no acesso, mas hoje não é mais possível. Hoje todo mundo vai ficar sabendo como que você produz aquilo que você faz. Então, o principal, Carol, é que você tenha um caráter bom, tenha um caráter positivo e se importe de fato em fazer aquilo que você faz da melhor maneira possível para as pessoas, para a sociedade, para o meio ambiente e para todos os públicos com os quais você se relaciona. Sim, e na dinâmica de trazer um pouco mais da sua trajetória e, enfim, da sua história, como é que a filosofia te levou para esse caminho da conduta ética, né? Conta um pouco sobre a sua carreira acadêmica, a sua trajetória, acho que vale, e como que esses pontos aí foram se unindo ao longo da tua trajetória, por favor. Bom, eu trabalho em comunicação, sou jornalista de formação, mas trabalho em comunicação corporativa, né, com empresas há 25 anos. E comecei, a minha primeira posição nessa área foi como assessor de imprensa dos terminais rodoviários de São Paulo. Assim. E acho que deu para ver logo ali, logo na primeira experiência, que de fato você precisa ter uma atitude positiva com o público, com todo mundo, para que aquelas pessoas retornem também de um jeito bom. Né? Se você trata as pessoas bem, elas vão te tratar bem de volta. Né? Se no terminal, o Tietê, por exemplo, passavam 100 mil pessoas por dia, acontecia absolutamente tudo no terminal, todos os dias. Assim. Então deu para ver ali que de fato que o público responde bem quando ele se sente bem tratado. Né? Acho que essa primeira experiência, assim, não só em comunicação, né, de empresas, mas também com o atendimento ao público, que se acabava fazendo ali, porque tinha muita gente, e eu ficava de fato alocado dentro do terminal, ajudou muito a entender que essa é uma relação de troca mesmo. Né? Com redes sociais, depois, isso só se tornou exponencial. Né? Assim, continua sendo uma relação de troca, continua sendo. Agora, mais do que nunca, você tem interação. Então, você precisa fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo que você está fazendo, né? Para que elas percebam que elas, de fato, são importantes. Então, quando você vai, por exemplo, testar um produto, você precisa ouvir as pessoas para entender qual é a opinião que elas têm sobre aquilo. Será que elas vão comprar aquele negócio? Isso é uma das principais leis do marketing. Né? Não é muito minha área, mas a comunicação também está na base disso, né? Para você ouvi-las, envolvê-las na história, envolvê-las no desenvolvimento, seja lá do que você está fazendo, porque tudo hoje é interação. Né? E a velocidade da informação, como a gente falou no começo, é muito rápida hoje. Né? Literalmente a informação viaja na velocidade da luz, né? Um cabo de fibra ótica. Então, a gente está falando um negócio aqui, no mesmo momento, ou frações de segundo depois, alguém no Japão pode estar assistindo a mesma coisa. Então, você precisa ter isso em mente para trabalhar, né, na construção de reputação, senão não vai funcionar, senão não vai dar certo. Sim. E você se evadiu da dinâmica pessoal, porque eu conheço. Volta, a professora volta, conta essa história, por favor. Minha história, depois do Tietê. Depois e antes do Tietê na FEFELESH? Essa parte ele tirou. Eu me formei... FEFELESH é polêmica. É polêmica. Não, imagina. Eu me formei em jornalismo na Casper Libero, né? Isso já nos idos, no comecinho dos anos 2000 ali, então faz bastante tempo já. Depois eu trabalhei em redações, trabalhei em jornais que não existem mais, né? Trabalhei em Gazeta Mercantil, trabalhei em televisão, trabalhei na internet, mas durante pouco tempo. Logo eu fui para a área de comunicação corporativa, mas sempre em agências. Né? E fiz também 2 anos de ciências sociais na FEFELESH, na USP.
não consegui terminar o curso porque é uma carga de leitura Surreal, imensa, né? assim, Tem eu já amigos que estava fizeram. trabalhando muito, assim, Dizem que é mais fácil trabalhar do que fazer ciências sociais. eu achei isso na época também. Eu fui trabalhar e tal, eu achei que era mais fácil mesmo. E aí, enfim, aí comecei a trabalhar e sempre em agências de comunicação. Na época a gente se chamava de assessor de imprensa, né? Então ainda dava para ser só isso. Ao longo desses últimos anos, a profissão precisou evoluir, porque, como a gente falou, tudo é comunicação hoje, não é só imprensa, é comunicação. Então a gente precisa ser social media, a gente precisa ser comunicador interno também, porque as pessoas que você tem dentro da organização também são determinantes para construir a reputação que a organização quer, então você precisa tratá-las bem, obviamente. E aí foi, né, me especializando muito em gestão de crises também ao longo dos anos. Não foi nada planejado, as coisas vão acontecendo e você vai... E os anos 2000 foram cheios de oportunidade, né? Mas sempre Em termos de eu acho que crise. sempre assim, você sempre vai ter crises, porque as coisas acontecem, né? E tem segmentos que são... o risco é inerente àquela atividade que você faz, né? Então, não tem muito jeito. Assim, as crises sempre vão acontecer. Hoje a gente está vivendo uma crise global, né? E as organizações, as empresas estão no meio disso. Então, você tem que lidar com essas coisas sempre, não tem como fugir. Depois, comecei a atuar mais na gestão das empresas onde eu trabalhava, nas agências. Aí fui fazer um MBA na GV também. Comecei a dar aulas lá, né, como professor, então tive essa experiência como professor na GV também, falando sobre comunicação corporativa e redes sociais e como é que você interage com as pessoas, né, nesse ambiente. E aí, desde o final do ano passado, eu estou como CEO lá na Impress, que é uma das empresas líderes na área de comunicação corporativa no Brasil. Então, estou muito feliz de ter essa experiência. E sabe uma coisa que eu fico pensando aqui, né, quando você fala dessa mudança do contexto, né, como que as empresas precisam interagir hoje. A gente, como Pact, e eu sou uma pessoa não advogada que fundou um negócio voltado para o mercado jurídico, né, a gente muitas vezes se vê na posição quase pedagógica, no sentido educacional mesmo, né, de conseguir construir uma consciência sobre uma nova realidade que aquelas pessoas, aquele mercado já está vivendo, mas ele ainda não se adaptou. Seja porque ele ainda está na zona de conforto, né, então no nosso caso é chegar numa empresa e falar, tem um outro jeito de se resolver esses milhares de processos trabalhistas e cíveis que você tem. Vamos tentar compor acordo nessa história? Vamos tentar encerrar? Com uma lógica financeira, obviamente, que faz sentido, mas, a priori, para você, de fato, deixar essa história para trás. Essas histórias estão aí, amarradas na empresa há 10, 5, 8 anos, né? Então, tem nada mais datado do que um processo trabalhista que saia no valor com uma decisão negativa contra a companhia, porque senão é de ontem, né? São de 8 anos. Quem vai conseguir resgatar aquilo? E quando você me fala isso, me parece muito que, querendo ou não, quando você faz essa transformação, né, do assessor de imprensa para comunicação, você entra num papel também um pouco educacional. A gente atua para vários setores e a gente vê que os setores que são menos varejo, né, não são B2C necessariamente, muito ainda despreparados de algum jeito para entender essa lógica. Porque no final, hoje, está todo mundo interessado, né? Está todo mundo interessado nas barragens da Vale, está todo mundo interessado no projeto de petróleo da Petrobras lá no norte do país. Não é só o IBAMA, mas me parece que essas instituições, as empresas, elas ainda estão num lugar um pouco de tentar, não, mas minha relação é só aqui, é só com essa instituição pública da burocracia. Não, agora a sua relação é com todo mundo que está falando sobre o seu projeto, né? E todo mundo quer participar e vai participar, né? A dúvida é, você vai dialogar ou não vai, né? Sim. E aí eu queria que você me trouxesse um pouco como que você enxerga esse processo de amadurecimento, né? Assim, se você vê um movimento, se você vê consenso, se você vê ainda muita reação, né? Agora já deu a crise, então me ajuda aqui e depois deixa isso para lá, deixa eu voltar para minha zona de conforto. Sim. Ainda há muitas pessoas e organizações que têm um pouco essa visão de que, poxa, a gente vai resolver esse problema pontual e depois, tudo bem, a gente vai ficar quieto e não vai acontecer mais nada e vai acabar. E, sendo muito franco, às vezes isso acontece mesmo, porque são setores ou é um tipo de atuação que depende pouco, de fato, do que a opinião pública acha, por exemplo. Agora, existem outros tipos de situação nas quais a opinião pública é determinante para aquela decisão que vai ser tomada. Então, se trouxe, por exemplo, essa questão da exploração de petróleo
na região norte, lá, né, águas profundas e tal. É claro que o que a opinião pública acha vai determinar qual vai ser o andamento dessa liberação ou não, vai determinar a tomada de decisão sobre se aquilo vai ser feito ou não. E aí existem vários pontos de vista, né? Existem aquelas pessoas que entendem que isso é crucial para que o país continue se desenvolvendo, existem aquelas pessoas que entendem que isso vai ter um impacto gigantesco no ecossistema da região e que isso vai ter consequências futuras, né, muito graves e tal. E todas as opiniões estão postas, né? Cabe a quem está comunicando aquilo que faça isso de maneira a que as pessoas entendam, para que você convença, né, aquele público de uma opinião ou de outra, né, sobre o seu ponto de vista, né? E isso muitas vezes isso é uma arte, né, porque existem técnicas, existem maneiras de você fazer com que a mensagem seja construída de forma a ela ser mais compreendida pelo outro, né? Muitas vezes algumas coisas, alguns projetos não vão para frente porque eles foram mal comunicados, né? Sim. Tem uma frase que é atribuída ao David Ogilvy, né? Não se sabe muito bem se foi ele mesmo que disse, mas enfim, foi o que criou a Ogilvy, né, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo. Mas a frase é que comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. E ela é absolutamente verdadeira, principalmente no mundo de hoje. Porque muitas vezes a gente diz alguma coisa e esquece que quem está ouvindo aquilo tem ali um conjunto de experiências prévias, tem opiniões, tem valores, crenças, que eventualmente vão interferir, que vão com certeza interferir na maneira como que ela recebe aquela mensagem e a opinião que ela vai formar sobre aquilo, se ela vai concordar ou não, por exemplo, né? Então, a comunicação é fundamental no sentido de que vamos nos preparar, vamos pensar em qual é a melhor maneira de transmitir aquilo, de construir a mensagem e depois de falar aquilo, para que a pessoa com quem a gente está lidando vai entender o sentido principal do que a gente quer transmitir, qual é a sua mensagem-chave, né? Existe um consultor de imagem americano, o Carol já me ouviu falar isso em treinamentos também, que a gente já fez. A gente dá aula junto também. A gente fez treinamentos, fizemos alguns workshops já. Às vezes se chama Frank Luntz. Hoje ele está menos na moda dos Estados Unidos, eu acho. Mas é um cara famoso, muito famoso por ter trabalhado com o Partido Republicano lá nos Estados Unidos, né? Então ele fazia aqueles focus groups e tal. E ele tem um livro que chama Words That Work, ou Palavras que Funcionam, né? Então, eu sempre indico também a leitura, porque é muito bacana. Ele vai até um pouquinho assim nos building blocks ali, né? Nas frações da mensagem, que são as palavras, né? Então são as palavras que funcionam. Ele diz, cara, quando você vai dizer alguma coisa para alguém, você precisa pensar em quais são as palavras que você vai usar e que tem mais chance de ter um impacto positivo em quem está te ouvindo, né? E aí, eu sei que talvez não seja muito legal falar isso num podcast para o mundo jurídico, mas tudo bem. Ele fala assim, advogados são os piores comunicadores. Mas a gente sabe disso. Eles falam isso, né? Você sabe, cara, você fala de visual law, legal design e tal, justamente para você... Uma tentativa, né? Uma tentativa de simplificar a mensagem. E aí, assim, não é culpa dos advogados, eu sei que não, mas é a cultura que foi criada em sei lá quantas décadas, em milênios de desenvolvimento do sistema legal, exatamente, que você tem uma certa liturgia ali a ser seguida, e é muito difícil você se livrar dessas amarras, né? Mas, e aí eu trabalho muito com advogados, né, em situações de crise e tal, existem profissionais no mundo do direito que percebem isso e que são muito competentes em usar isso a seu favor. Né? Assim, cara, a linguagem do direito, a liturgia do direito, ela é hermética. Né? Assim, ela é fechada. Para quem não é desse mundo, ela é código. Né? Então, e código é como se fosse outra língua, como se você estivesse falando, pô, o cara está falando grego. Não, eu não falo grego, então não estou entendendo nada do que o cara está falando. Os melhores advogados, não os melhores advogados, mas os advogados que usam melhor a comunicação,
entendem que para atingir a opinião pública e usá-la a seu favor, eles precisam quebrar este código e falar de maneira mais direta, objetiva, com clareza, construindo mensagens que vão ser entendidas pelo outro, porque comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, e aí na tua pergunta, né? Poxa, eu vou aqui trabalhar nessa situação e depois, bom, se aquilo ali vai ser, né, decidido por um juiz e não vai acontecer mais nada, eventualmente o cara pode usar ali na petição que ele vai fazer, na peça que ele vai criar, uma linguagem mais hermética, porque ele sabe que o juiz vai ler aquilo e talvez ele vai entender. Né? Mas existem vários outros casos que a comoção pública acaba de fato influindo em alguma decisão que vai ser tomada, não digo por um juiz, mas assim, por uma autoridade, por um tomador, um regulador, por um tomador de decisão que está envolvido naquilo. E os advogados estão trabalhando nisso também, obviamente. Então, você precisa levar isso em consideração e trabalhar a opinião pública de maneira que ela entenda aquilo que você está falando, né? Para que a decisão que vá ser tomada seja no melhor sentido possível. Sem esquecer que a gente precisa sempre atuar de maneira positiva, né? Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser usado para o mal? Pode. Eu sempre defendo que ele precisa ser usado para o bem. Se você tiver um bom caráter lá no começo, se as suas intenções forem boas, se você quiser fazer o melhor para a empresa, para as pessoas que trabalham lá, para a sociedade como um todo, fica muito mais fácil você construir essas mensagens positivas, porque você está falando a verdade. Né? Tem um outro livro que é do Jonas Sachs, que chama Winning the Story Wars, né? Então vencendo as guerras de narrativa. E hoje, né, a narrativa, tudo que a gente está falando aqui é sobre guerra de narrativas. Né? Verdade. Então como é que você vence essa guerra? E aí ele tem ali 3 regrinhas principais no livro, né? Também sempre indico a leitura desse livro, que é primeiro falar a verdade, né? Então, porque a velocidade da informação é muito rápida e todo mundo é mídia hoje. Então, se você contar uma mentira, alguém vai te desmentir segundos depois, né? Nem minutos. Assim, alguém já vai estar nas redes sociais falando que você está mentindo. Hoje no X, por exemplo, né, o ex-Twitter, né, atual X, você tem lá notas de comunidade. Então, se você postar alguma coisa, e vários clientes nossos têm perfis ali, mas de repente você posta alguma coisa ali, faz um tweet, alguém vai colocar uma nota de comunidade imediatamente, dizendo que aquilo é mentira, que está errado, que está impreciso e tal. Então, você vai ser desmentido, então você precisa falar a verdade. Segundo, ele usa a expressão viver a verdade, né, que é o tal do walk the talk. Então, você precisa colocar aquela verdade em prática. Não adianta você dizer que é importante ter boas práticas de ESG se no dia a dia você não tem boas práticas de ESG, porque aí você vai ser pego na mentira, né? Ou vai praticar o que hoje se chama de greenwashing ou alguma coisa desse tipo. Né? Greenwashing é quando você ou exagera naquilo que você faz em termos ESG ou mente, né? Diz que você está fazendo uma coisa que não faz. Então. E por último, a terceira regra que o Jonas Sachs traz é que você seja interessante. E isso é construir uma mensagem interessante. Então, quando eu falo, né, quando o Frank Luntz diz, não sou eu que disse, tá? Quando ele diz que advogados são os piores comunicadores, é porque, na maioria das vezes, o conteúdo produzido pela área jurídica não é interessante. Verdade. Né? E aí você pode até estar falando a verdade, mas se você não for interessante, ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Você precisa construir aquilo de uma maneira que as pessoas prestem atenção. Se você for interessante sem falar a verdade, você vai estar contando uma mentira. E aí você vai ser pego na mentira. Então você tem que alinhar essas 3 coisas: falar a verdade, viver a verdade e ser interessante. E esse é o nosso trabalho. Todos os dias. E eu acho que assim, muito bacana, no fundo, você trazer esses elementos, porque eu vejo quando eu enxergo, né, as pessoas que são protagonistas das equipes jurídicas, principalmente dentro das empresas, mas eu vejo a mesma onda chegando dentro dos escritórios de advocacia, esse auto-reconhecimento de despreparo para lidar com esse aspecto ligado à comunicação e o ESG. Porque o jurídico essas pessoas do jurídico começam a ser chamadas para participar da construção da solução. Do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de como a gente vai interagir com isso, como a gente vai dialogar, como a gente vai ser proativo.
E o jurídico sempre, por história, né, ele sempre foi chamado para esconder as coisas, né? Então, isso aqui deu errado, entra com o processo, defende e abafa essa história. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico, exato. Manda e deixa lá, né? Lá, a Pact nasceu há 6 anos atrás. Eu já conhecia muito desse contexto, eu trabalhei em empresas grandes de infraestrutura na época da Lava Jato, então, assim, crise foi minha expertise por muito tempo. Eu sempre percebia que esses jurídicos não estavam nem preparados para oferecer uma solução para a empresa que não fosse atípica. Porque era isso, manda para o jurídico, ninguém nem quer saber, também não quero chamar atenção, vamos ficar por aqui. Esse mundo foi girando de um jeito que o jurídico hoje em dia, não só, independentemente dele ter protagonizado ou não ao longo dessa trajetória e assumido um lugar na mesa, hoje está sendo colocado na mesa, né? E está começando a ser perguntado como é que a gente interage aqui nesse contexto, né? Um bom case que a gente tem, que é do iFood, que é público, que é relacionado aos entregadores, aos conflitos dos entregadores com os clientes do iFood no ecossistema, né? Não necessariamente relacionado com o iFood, né? Mas com as pessoas que exigem que o entregador suba, exigem que o entregador faça algo que está fora das políticas. Eu falei, cara, eu preciso ser proativo, porque vão começar a me julgar. Ele começou a ser julgado também, apesar do plano não necessariamente ser ele. E chamaram o jurídico, disseram ao jurídico, e aí, o que eu faço aqui? Como que eu interajo? Como que eu falo? E a resposta do não, deixa isso aí que eu cuido quando virar um processo, não era mais aceitável, não era mais possível, né? Eles foram chamados e parte da equipe se transformou em impacto social, né? A Carol conhece a fundo, porque colaborou nessa construção. Assim, construa uma solução junto comigo. Eu quero ter algum mecanismo, políticas, processos, me comunicar na mídia de uma maneira que eu possa ser proativo sobre esse assunto, né? Porque eu não vou conseguir esconder, que é o que você trouxe antes, nessa mudança onde você tinha poucos veículos e, portanto, você também tinha mais controle. Hoje você tem muito mais, muito bom, sua mensagem é muito mais reproduzida, mas também é muito ruim, porque o seu controle é quase nenhum se você não for, de fato, proativo e estratégico. Então, eu vejo como essas lideranças olham, às vezes, pra gente, né? E você deve ver isso o tempo todo, e falam, e aí, como é que eu participo dessa história, né? Porque a resposta que eu estava acostumado a dar não é mais aceita. Eu preciso aqui estar participando e ter um outro viés aqui. Eu sei falar uma língua que as pessoas nem entendem aqui dentro. Como é que eu crio esse veículo de comunicação que possa ser compreensível, interessante e falar a verdade, porque senão eu também fico refém aqui das próprias histórias que eu escondo, né? Sim. E aí eu ia te pedir até para compartilhar, porque um dos workshops, né, do projeto do iFood, eu subcontratei o Rodrigo para me ajudar a lapidar as mensagens que estariam num documento de uso interno. E você tem visto, você tem visto enfim, algum tempo já, como foi quando a gente bateu uma bola sobre compliance acessível para o chão de fábrica, ou quando a gente bate uma bola sobre iFood, ou quando a gente leciona para um jurídico como o do Banco do Brasil, com, sei lá, 300 advogados online sobre técnicas de negociação e comunicação. Eu queria que você também me contasse como tem sido, né, o seu ponto de vista ao se relacionar cada vez mais também com o que a gente faz de prevenção de disputas, né? O que você tinha de imagem ou o que você continua tendo de relação com os escritórios de advocacia tradicionais, da cultura jurídica clássica que ainda, né, tem lá uma certa coisa com o mogno, com a gravata e com o código, e como tem sido nos últimos anos essa troca de parceria assim, com a dimensão de prevenção de disputas e a interface com prevenção e gestão de crise reputacional, por favor. Eu obviamente não posso falar nenhum caso no qual a gente está trabalhando aqui agora, mas a gente sim, estamos hoje, né, a gente fala com os maiores escritórios do país, falamos com muitos advogados por conta dos clientes que a gente tem hoje, né? Assim, a empresa hoje tem uma carteira de 150 clientes com as maiores empresas do Brasil, então a gente atua com muitas delas, em casos sensíveis também. Uma coisa interessante que o Lu trouxe é que eles começaram a perceber mais, né? Assim, não vou dizer nem os advogados, mas antes era mais comum que os clientes fizessem uma abordagem e chegassem já para a gente com a crise em andamento e falassem assim, como a gente tira isso da internet? Vamos lá, não, eu quero contratar alguém para tirar da internet. Assim, cara, não tem como, né, tirar da internet. É impossível, porque você pode até tirar uma coisa do ar, conseguir tirar, mas vai aparecer 5 no lugar. Né? Então, assim, então não é olá, assim. Daniel Arbix, olá. É verdade. Diretor jurídico do Google, nosso amigo, que vai adorar a sua fala. Assim, sinto muito. Não,
você não é assim que você controla de um outro jeito. Você primeiro trabalha na prevenção. Então, o que tem acontecido cada vez mais respondendo a tua pergunta, é que não só os jurídicos, mas as áreas de operação, né, a gestão das empresas percebem que você precisa prevenir, antecipar as situações que podem acontecer para entender como você age se alguma coisa daquilo ali que tiver previsto realmente se tornar realidade. Numa situação crítica, você não age, você só reage. Né? Então você age antes, você precisa pensar no que você vai fazer, porque se você não tiver um plano, na hora que acontecer, você vai fazer alguma coisa errada. Pode falar muito palavrão, mais sofrido, né? Pode falar palavrão? Pode. Vai dar uma cagada, né? Vai acontecer Nem cagada. é palavrão. Não, acontece. Então você precisa pensar antes, né? Então os programas de prevenção têm sido mais comuns nos últimos anos. A gente tem feito muito mais, e claro, o jurídico está sempre envolvido nisso. Né? Agora, uma ação preventiva que eu acho que as organizações percebem cada vez mais é que, assim, a teoria e a prática de comunicação mudou, porque antes você tinha poucos espaços, né? E não é que não tinha crise antes, também tinha, a crise se instalava, né, na imprensa e tal, mas antes você tinha poucos espaços. Hoje, tudo é mídia. E qualquer um pode falar sobre você a qualquer momento. Só que isso vale para as organizações também. Então, você também pode falar. Você também pode ocupar os espaços. E aí uma outra coisa que eu sempre falo muito em muitos casos a gente precisa de uma estratégia de ocupação de espaços. Então, não só você pode conversar com pessoas, vamos participar mais de podcast, vamos conversar mais com quem tem voz nas redes sociais, vamos estar mais presente nas conversas, como criar os próprios espaços, e muitas empresas fazem isso também. Então, tem um case muito bacana, que esse não tem problema nenhum citar, porque é um case de mercado mesmo, que anos atrás eu estava numa outra agência e a gente desenvolveu ali um projeto com o Hospital Albert Einstein para a criação da agência Einstein de notícias. Né? Na época eu trabalhava com a Débora Pratali, hoje ela está lá no Einstein como diretora de comunicação, minha amiga também. E até hoje a agência é uma fonte importante de informação sobre saúde, né? Sobre inovação em saúde, sobre cuidados de saúde, sobre pesquisa. E não só sobre o que o Einstein está fazendo, mas sobre o que está acontecendo no mundo, né? Nessa área. E o Einstein já era antes disso uma instituição muito reconhecida, com uma reputação muito boa, e hoje eles têm essa oportunidade de levar informações sobre saúde para um público mais amplo. E essa agência de notícia, ela fornece conteúdo sobre isso para veículos no Brasil, de fora, para sites, para influenciadores, todo mundo que quiser. Assim, é uma agência que nem cobra pelo conteúdo, mas foi uma maneira de pegar um conhecimento, né, e que estava dentro ali daquela organização, e que antes ficava restrito, e colocar isso para o mundo. Então, essa é uma estratégia de ocupação de espaço. Né? Vamos falar mais, vamos criar aqui conteúdos que sejam positivos e que reflitam o caráter que a gente tem aqui da nossa organização, e vamos conversar com as pessoas, né? Vamos fazer com que elas se sintam parte disso. Então, esse é um exemplo, né, que dá para fazer. Então, prevenir e ocupar espaços hoje é essencial. Né? E os jurídicos percebem isso também, né? A gente tem percebido, os advogados com quem a gente trabalha e tal, percebem o quanto isso é importante, porque, de novo, o que a opinião pública diz muitas vezes determina a tomada de decisão que vai influenciar naquilo que a gente está trabalhando. Sim, eu queria voltar para um ponto que você trouxe, né? O fato de que os empregados dessa organização fazem parte da construção de reputação. E, enfim, a gente sabe que para algumas empresas ainda, ESG pode ser só PowerPoint ou, enfim, uma sigla muito solta. Só um relatório para fazer. Tipo, vai lá, joga, né, qualquer número e finge que a gente está comprometido.
Mas não é nem que frauda o número, né? Mas escolhe quais números. Exatamente. E claro que dentro da dimensão que me parece muito adequada de que não vai ter mercado consumidor se não tiver mais vida na Terra, né? É uma questão de a gente precisa preservar um mínimo de crescimento econômico viável, né? Idealmente para todos e não só o mínimo, muito mais do que isso. A gente precisa garantir dignidade para as pessoas, a gente precisa garantir água, terra, enfim, condições de trabalho, condições de vida que viabilizem a própria permanência do capitalismo. Eu vejo muitas organizações, como a gente estava, né, no último episódio, no iFood, conversando um pouco sobre, né, crescimento e impacto social, né, a tomada de decisão de criação de uma vice-presidência de impacto social anos atrás nesse movimento. Mas no Brasil, eu vejo umas coisas assim, meio capengas às vezes ainda, na dimensão do quanto efetivamente essa empresa deveria zelar pelas relações de trabalho, deveria entender e compreender que muitas das questões que acabam desembocando em disputas e processos, né, trabalhistas, trazem consigo um dano mesmo de meio ambiente ali, para aquelas pessoas que trabalham naquela organização, e que a reputação, portanto, daquela organização vai começar a sofrer e esgarçar por conta das pessoas, da família, entre aspas, que estão ali sendo muito maltratadas. Ou se sentindo maltratadas. Se sentindo maltratadas. É um pouco o mesmo mecanismo, depende, a pessoa está se sentindo mesmo que você esteja tratando ela, exatamente, em teoria, diferente, exatamente, segundo você mesmo. Então, assim, como você acha que, né, e você traria esse ponto de vista dentro do âmbito de reputação, né, o quanto o respeito à legislação trabalhista, o respeito, né, a trabalho decente, garante um colchão reputacional para as organizações, né? E o investimento vale a pena, né? Porque, na verdade, todo mundo só olha como despesa. Bom, o primeiro ponto você perguntou o quanto o respeito à legislação trabalhista ajuda na construção da reputação. O primeiro é lei, né? Então você tem que seguir. Exatamente. É o que a gente diz também. Mas... É o mínimo. Mas assim, é o óbvio. Esse é o mínimo. Como é que dizem hoje? Que o óbvio hoje não é tão claro. Ele precisa ser dito e reforçado. É o mínimo, né, que se espera, né? Eu falei aqui que o caráter precisa ser bom. Então, assim, se você está ilegal, aí já o teu caráter já não é bom. Então, você já começa um pouco ruim, torto. Né? Assim, torto. Então, assim, você precisa seguir, obviamente. E é aquilo que eu disse, né? Se você não estiver tratando bem as pessoas, é que você não se importa com elas, é porque o seu caráter não é bom. Né? Aí você vai ter um problema reputacional em algum momento. Você vai ter um problema reputacional e você vai ter muitos problemas jurídicos também, obviamente, porque as pessoas, né, vão entrar na justiça, vão criar um monte de ação e tal, porque você não está seguindo com o mínimo que você precisa seguir. Então, é fato. Assim, tem muitos casos de crises que foram originadas por pessoas que trabalham nas organizações, que filmam alguma coisa, que fazem algum tipo de relato, né? Hoje você tem espaços, né, online especializados em que que as pessoas dizem ali como é que é trabalhar lá, né, nesses lugares. Então você tem um Glassdoor, por exemplo, da vida. Sim. Tem outros, né, agora escapa o nome, mas tem vários aí que... Você tem o LinkedIn também, que o que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos tempos no LinkedIn é que as pessoas têm se soltado um pouco mais ali também. Normalmente era uma plataforma, era tudo muito engessado, artificial, né? Mas é interessante notar isso, que as pessoas têm falado de maneira um pouco mais solta, ali, né? Um pouco mais verdadeira também, criticando às vezes organizações nas quais elas trabalham. Isso tem acontecido com relativa frequência, né? Então é importante também, voltando ao ponto anterior, você tem que ocupar aquele espaço no LinkedIn também, você tem que falar ali, né? Então, cara, se você fizer alguma coisa errada, alguém vai falar alguma coisa. No nosso mercado mesmo, das agências, ficou famoso aqui faz poucas semanas, que saiu a planilha das agências, vira e mexe sai. Vocês já ouviram falar nisso? Das influenciadoras, né? Influenciadoras. Não, das agências. Não, das organizações. Vocês organizaram bem, então vazou pouco. Os influenciadores, coitados. Fizeram um pouco ali, abafa. Pois é, porque
Sim, isso acaba chamando mais atenção porque são nomes mais conhecidos, né? Lógico. Dos influenciadores, isso aconteceu por conta disso, Sim. mas isso começou mesmo, a origem disso era ainda das próprias agências, onde as pessoas, era como é trabalhar aí. Uhum. E aí isso pode até, agora parece que tiraram do ar, até porque acho que alguém entrou com alguma ação, alguma coisa pode até ter consequências Fomos jurídicas. ao jurídico novamente. Foram, mandaram Mandaram pro pro jurídico. jurídico. E aí forçaram a tirar do ar, e eu também, pessoalmente, eu acho até ruim, assim, né, esse tipo de coisa, porque você falar de maneira anônima, sem nenhum tipo de verificação, também Não é diálogo, legal, né? não é diálogo, né? Não é bom, não é isso também não é positivo. O espaço da Entendeu? crueldade, da isso. falta de Então, responsabilidade, né? É cara, difícil. você precisa ser responsável também. Se você vai pro LinkedIn e fala alguma coisa que de fato está acontecendo, é uma atitude corajosa, claro, alguém que trabalha lá, mas tem também a sua carga de responsabilidade, né? Então, tudo bem. Agora, você pode usar isso também de maneira positiva, você pode usar construir reputação. Então, as empresas que de fato se preocupam, têm políticas positivas, que se preocupam com as pessoas, que seguem a legislação trabalhista, que precisa ser seguida e tal, você pode usá-las como embaixadores da sua marca. E assim, você tem, a gente chama de brand lovers, né? Assim, aquelas pessoas que realmente amam aquilo, amam aquela marca, ou amam aquilo que fazem. Muitas vezes você tem brand lovers dentro de casa. Então, por que não usar esse público que é muito fiel, porque não só gosta da marca, mas trabalha lá dentro e faz aquilo acontecer, em favor daquela empresa, daquela organização, daquela marca? Dá para usar, e a gente desenvolve também muitos projetos nesse sentido, para fazer com que aquele exército de pessoas que trabalham ali dentro, que gostam da marca, que podem dizer, cara, isso aqui de fato é positivo, a gente faz coisas boas, aqui tenho orgulho em trabalhar lá, vamos fazer com que essas pessoas falem isso para públicos externos também. Essa também é uma estratégia de ocupação de espaço, e uma que é muito legítima, porque o cara está falando ali, muitas vezes ele não está sendo pago para falar aquilo, mas ele quer fazer porque ele de fato acredita naquilo. Então, para mim, essa é uma das coisas mais poderosas, uma das ferramentas de comunicação mais poderosas que a gente pode usar, porque é muito legítimo, né? E o poder de alcance que esse exército de embaixadores, que muitas vezes você tem dentro de casa e não percebe, é muito grande. Eu acho muito bacana, assim, das situações de crise que eu já passei por vieses diferentes, né? Eu lembro muito de falar sobre as questões de predisposição, e essa questão da predisposição da pessoa que está do outro lado mesmo. E a gente enxerga muito isso na dinâmica com a justiça, entre as empresas e a justiça, né? Como é que aquele juiz, o desembargador ou o ministro que está ali do outro lado enxerga a sua empresa, enxerga a sua atuação? Isso, de algum jeito, contamina, mesmo que essa ainda seja o exemplo onde essa pessoa é muito treinada para tentar não se contaminar, mas naturalmente contamina por um viés, conforme uma crise acontece. Uma disputa trabalhista ela é uma mini crise, né, que ela pode ser de milhares e, portanto, ser uma grande, ou você conseguir entendê-la e gerenciá-la da maneira adequada. Mas eu lembro de falar muito sobre isso, dessa predisposição e como é que você consegue ir trabalhando a sua imagem, né, a sua reputação na convivência, para que a partir do momento que você tenha, de fato, um problema, existe uma predisposição de falar, calma, essa empresa sempre foi bem intencionada, né? Ou sempre foi verdadeira, sempre foi transparente, eu já entendi as práticas que ela fala. Será que se não é um caso? Isso muda muito a maneira como não só a justiça, mas eu acho que a própria sociedade reage imediatamente a algo que de repente seja excepcional, né? Então, eu não sei se você tem visto que é de novo nessa lógica da prevenção, mas esse movimento muito de ir criando, né, um storytelling, um arcabouço que vá deixando ali a companhia mais interessante, né, mais verdadeira um pouco para esses diálogos que acontecem. Eu tive a oportunidade de fazer MBA na Fundação Dom Cabral e tem um professor da INSEAD, que é o Subsaarian, que fala muito sobre integração dos negócios. Ele tem uma abordagem que é voltada para essa questão do ESG, mas não como uma área, mas sim como um aspecto de como a organização faz tudo o que ela faz, né? E aí o que ele fala é justamente isso, a organização está na sociedade. Então, ela precisa se apresentar à sociedade e dizer a que ela veio. Né, tem um exemplo público hoje em dia, né, um case público que está em andamento da Gerdau. Você só vende, você só está aqui para isso. Né, esse é seu papel.
Então, a primeira crise que você tiver, todo mundo vai olhar para você e falar, isso é um bando de capitalista que, na verdade, não quer dar nada à sociedade. Gerdau falou, não é isso. A gente acredita em várias outras coisas. A gente acredita na promoção de educação, a gente acredita na promoção da força de trabalho do Brasil, a gente acredita no Brasil. Ele falou, então, por que vocês não criaram um programa para isso? Por que vocês não estão mostrando para a sociedade que vocês fazem isso? E aí nasceu todo um programa, chama BIEP, que é um case super bacana, que eles desenvolveram de formação de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade nas comunidades, principalmente em que eles atuam. E aí vem esse lugar de, por que você está fazendo isso? Existe um interesse imediato, eventualmente, da formação de melhor mão de obra para que a própria companhia ali possa consumir e ter dentro dos seus... Mas, por outro lado, tem um viés muito ligado a esse não quero me relacionar melhor com a sociedade. Eu quero participar dos problemas da sociedade. E formação e emprego é um problema da sociedade que eu posso conseguir contribuir. Eu tenho certeza absoluta que a qualquer crise que apareça sobre a Gerdau, vai existir uma outra predisposição das pessoas que foram impactadas por esse projeto em entender aquele momento, né, e interagir com aquele assunto. Não queria saber de você como você vê esse processo, né, o quanto as companhias estão começando a pensar nesse lugar como agentes mesmo sociais. Né? Uma outra coisa que eu sempre falo é que comunicação sempre é bom senso, né? Tudo é bom senso na vida, né? Assim, não é que nem todo mundo tem. É verdade. E daí que vem as crises, né? Exato. Exato. O nome oficial da empresa, né? Qualquer empresa, é a razão social daquilo, né? Sim. E toda empresa também tem a sua lá no seu registro lá e tal, né? Onde tem que ter, tem lá a sua função social. Sim. Não é por acaso isso, né? As empresas existem, claro, para gerar lucro, óbvio. Toda empresa existe para isso, você criou a Pact para isso, né? Todo mundo precisa pensar nisso. Sim. Mas ela também tem uma função social, ela também tem uma razão social, ela tem um motivo para ela existir, que é de gerar riqueza para a sociedade, né? De gerar amplo, desenvolvimento. Né? Exato. Então, assim, isso é bom senso também, né? As empresas não estão aqui só para gerar lucro, também é para fazer com que a riqueza cresça, que, né, as pessoas possam se desenvolver melhor, tal, todo esse tipo de coisa. Né? Também hoje, cada dia está mais claro. E aí você falou uma coisa muito interessante, que que muitas vezes quem vai tomar uma decisão, um juiz que vai ler alguma coisa e tal, ele não consegue... Eu diria que é impossível ser 100% objetivo em qualquer tipo de situação. Né? Não, eu tenho uma amiga que fala, é neutro nem shampoo. E olhe lá, né? Assim. Então, o direito é uma ciência exata? De jeito nenhum. Não é. Ainda bem. O jornalismo também não, né? Eu fiz jornalismo e tive um dos meus mestres lá na casa, foi o professor Marco Antônio, espero que ele veja isso, né? Porque é um reconhecimento. Uma das primeiras aulas que a gente teve com ele disse isso, e eu lembro até hoje. Como você chega ao assim, como você é 100% objetivo ao escrever uma reportagem. E a gente ficou a aula inteira discutindo como fazer isso, e no fim ele falou, bom, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, é impossível. Ninguém é 100% objetivo, porque nós somos seres humanos. Né? A partir do momento que alguém vai escrever, um jornalista lá vai escrever uma reportagem, que ele escolhe as palavras que vão para a manchete, ele já está fazendo uma escolha. Sim. Então você está escolhendo A e não B. Então você já não está sendo objetivo, porque você poderia ter escolhido outra coisa. E a palavra que você escolher vai determinar como as pessoas vão entender aquilo. Né? Porque comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Sim. Então, não tem como ser objetivo no jornalismo, não tem como ser objetivo no direito. Né? Por isso que é o que você falou, Lu, que a gente precisa construir uma boa reputação, porque em algum momento alguém vai fazer um julgamento sobre você. E se a sua reputação prévia for positiva, se o que aquela pessoa conhece sobre você for bom, então ela vai te dar o benefício da dúvida. Né? Se for uma empresa que que aparece sempre com problemas, a pessoa vai olhar e vai falar, isso aí já é culpado mesmo. Não, realmente eles fizeram isso aí mesmo. Tá? Agora, se for uma empresa, eu não vou trazer exemplos para não ser injusto, mas assim, se for uma empresa sobre a qual você tem uma referência positiva, a pessoa vai falar, pô, mas será? Será que eles fizeram isso mesmo? Deixa eu ler aqui, deixa eu entrar aqui no perfil dos caras para ver se eles escreveram alguma coisa. Se for um influenciador
Isso hoje é muito comum, né? Você tem crises das pessoas também. Sim. Né? Então, assim, se for um cara que você acompanha e você gosta, vai falar assim, pô, mas não é possível que ele fez isso. Deve ter alguma outra coisa. Aí você vai lá procurar saber. Se for um cara que você odeia, vai falar, não falei. Eu sempre soube. Porque também tem isso, né? Hoje, as pessoas, e tem pesquisas que mostram isso também, que as pessoas leem muito pouco, né? As pessoas se informam, às vezes, por manchete. Sim. Então, e o jornalista escolheu as palavras que vão para manchete. E olha, se for manchete de algum já veículo, já seria muito. Às vezes, né, as fontes ali são... sério, né? Por um post de segundos, né? E aquilo vira um fato verdadeiro, exato. mesmo que não tenha fundamento algum. Uma coisa positiva que a gente tem visto é que as pessoas percebem, assim, a fake news existe, isso acontece, mas eu acho que a conscientização sobre a possibilidade daquilo ser falso hoje é muito maior. Então, as pessoas vão na inteligência artificial hoje, né? Vão lá na IA e perguntam, chat, isso aqui é verdade? Né? E assim, pode ser que a IA ainda erre, né? Mas pelo menos as pessoas perceberam que aquilo que elas estão consumindo pode não ser verdadeiro. Elas ficam com a dúvida, né? Com aquela pulguinha. Peraí, deixa eu me informar mais. Sim. Né? Assim, meu pai hoje me manda, isso aqui é verdade? Eu falo, isso aí é verdade, isso aqui não é verdade. Assim, já é um diálogo. Já é um diálogo, fact sim. check. Antes ele acreditaria, mas uma frequência maior, mas você tem uma conscientização maior e isso é bom, isso é positivo. Né? Enfim, então acho que você precisa sim ocupar os espaços, construir o que a gente chama de colchão reputacional, para que quando acontecer, não é se, mas é quando acontecer uma situação de crise, uma situação negativa, você poder cair em cima desse colchão e ter ao menos o benefício da dúvida das pessoas para que elas vão procurar ali saber qual que é a verdade do que está acontecendo. E acho que da empatia também, né? Porque é isso, quando você tem memórias e, enfim, impressões e vivências que são de condutas corporativas sérias, razoáveis, enfim, legais, legítimas, que te fizeram em algum momento, né, ter uma impressão, uma vivência legal, você também tem mais empatia com aquela situação que pode ter, né? Porque toda situação de crise, ela não é, tipo, uma única verdade, né? A vida já não é assim, tipo, a verdade é essa, tem o jeito que você entendeu o que eu falei, o que eu entendi, senti o que eu falei para você, e quando a gente vai falar sobre crise reputacional, que normalmente está acompanhada das crises, né, jurídicas e das crises operacionais, a gente tem essa dimensão também de complexidade na interpretação. E para você conseguir navegar essa complexidade, é muito importante a empatia também, me parece, que é a abertura para, pelo menos assim, talvez a maneira como eu vejo o mundo não seja, né, a dedução lógica linear do que está acontecendo aqui. Nesse sentido, quais são os sintomas que você tem visto mais negligenciados que as empresas, enfim, parecem já ter sentido, ou, enfim, já foram avisadas, mas não ouviram, para uma crise reputacional estourar, né? E até o que você acha que tem sido movimentos de protocolo de governança, protocolo de compliance, protocolo de risco operacional, protocolo de prevenção e gestão de disputas na interface com o trabalho que você faz de prevenção e gestão de crise reputacional. E aí até, enfim, como, né, manda para o jurídico aqui, se você quiser contar um pouco como é esse processo de apoiar uma empresa numa prevenção efetiva de crise reputacional, acho que pode ser legal. Tá, bom, é bom senso, de novo. Né? Assim, Voltamos ao básico. Voltamos ao básico, né? Bom senso. Então, assim, se você olhar uma situação e falar assim, putz, isso aqui vai dar merda. Então, esse é um risco, certo? Assim, depois você põe o pi aí, viu? Vocês editam aí. Não, tá tudo bem. Isso aqui é só uma questão põe uma censura aí. Mas, de assim, tempo. muita gente, a gente sempre fala isso para muitos clientes. A gente funciona aqui como o departamento de vai dar merda. Né? É muito não, bom. eu quero fazer isso aqui. Cara, melhor não. Né? Porque vai dar problema. Sim. E muito é bom senso mesmo. É quase um manda pro jurídico. Manda Ao pro, contrário, manda pro PR. Manda pro manda pro PR. PR. Public Relations. Ó, vai ter o seu podcast, manda pro isso, PR. manda pro PR. A Impress não tem ainda. A gente não. Aí a gente tem que ir podemos lá. pensar nisso. É isso, né? tá vendo? Aí, ó. É verdade. Eu quero conhecer sua chefa. Mais uma cocriação. Kiki, quero Isso. conhecer você. Isso, boa. E aí o bom senso é assim, aquela
situação, aquela atuação que a gente tem, representa um risco para as pessoas? Se sim, é um possível, né, ponto de um possível gatilho para uma crise. Representa um risco para o meio ambiente? Então, assim, isso aqui pode acontecer alguma coisa que vai, sei lá, vai ter uma contaminação, vai explodir alguma coisa aqui e tal. É um risco. Né? Representa um risco para a operação, e aí essa definição clássica de crise operacional. Né? A crise operacional é aquela que faz com que o seu processo produtivo seja interrompido. Né? Então, indústrias, né, principalmente todas as indústrias, todas não, a maioria, né, tem uma análise de risco operacional. Então, todos os riscos operacionais possíveis também são riscos de reputação, porque podem interromper ali o processo produtivo. Né? Então, isso vai acontecer alguma coisa? Sim, pode ter alguma coisa errada aqui? Este é um possível gatilho para uma crise de reputação. O que a gente faz normalmente para as empresas que já têm os riscos operacionais mapeados, a gente começa por eles, e aí a gente faz uma análise de possibilidade de que aquilo ocorra, né? Então qual é a chance daquilo ocorrer, com o impacto, que também é parecido com a análise que se faz operacionalmente, né? Mas aí a gente faz uma análise de impacto do ponto de vista reputacional. Sim. Então, a gente categoriza as situações normalmente assim, né? O quanto que aquilo impacta e qual é a probabilidade de que aquilo ocorra. Depois que a gente analisou o que já estava mapeado, aí a gente abre o leque e aí trabalhamos com a experiência do nosso time, né, que a gente tem e tal, para identificar outros tipos de situação que não estavam anteriormente mapeadas, mas que podem acontecer, né, que não necessariamente oferecem um risco de que a produção ou a operação seja interrompida, mas que podem impactar pessoas, meio ambiente, podem impactar as comunidades locais e tal. Então a gente vai analisar isso e aí junta todas essas possibilidades àqueles que já estavam mapeados. E aí, para cada uma dessas situações, a gente entende o que precisa ser feito caso aquilo ocorra. Né? Então, muitas vezes são centenas de possibilidades ali. Né? Então, é um projeto que demora um pouco mais de tempo. E isso precisa ser feito, eu não estou falando que, então quer dizer que todas as empresas têm ali, estão fazendo coisa errada. Não, mas é que, como eu falei antes, algumas situações são inerentes ao negócio. Uma empresa que trabalha com transporte, por exemplo, uma empresa, sei lá, um monte de caminhão. Cara, pode acontecer um acidente. Assim, é uma possibilidade. Vai acontecer. Vai acontecer, em algum momento vai acontecer. É uma empresa que trabalha com, sei lá, produtos inflamáveis no seu processo produtivo. Cara, pode ser que aquilo pegue fogo em algum momento, porque é inerente, é um risco inerente à atividade. Claro que as empresas elas se preocupam em evitar que aquilo ocorra. Então, vamos aqui tomar conta do processo, todo mundo tem que usar IPI, todo mundo tem que seguir aqui, né, as normas de segurança e tal, e se faz para que nada aconteça. Mas, cara, pode acontecer. É uma empresa de aviação. Pode acontecer um acidente aéreo? Pode. Sim. Né? A gente viu vários recentemente. Assim. Então, você precisa estar preparado para aquilo. Você não quer que aconteça, óbvio. Né? Você quer que tudo fique bem, porque o seu caráter é positivo e precisa ser. Mas se acontecer, você precisa estar preparado também para reagir da melhor maneira possível. Né? Sim. Perfeito. Tem tudo a ver com previsão de disputa, Sim, né? Assim, eu vou exatamente. te ouvindo e vou pensando, gente, isso aqui... Agora eu entendi por que vocês dialogam. Tudo parte um pouco da mesma matriz, né? Eu sou engenheiro ambiental de formação. Então, e é exatamente a mesma dinâmica, né? Um trabalho ligado à avaliação de impacto ambiental, ele parte exatamente do mesmo princípio, né? De você entender ali probabilidade e tamanho do impacto. E você fazer com que o outro lado pense sobre aquilo, né? Que é uma dinâmica bacana, quando a gente tem instituições fortes como a gente tem no Brasil, né, de dizer para a empresa, não, eu sei que você vai tentar fazer de tudo para não vazar, mas e se vazar? Você tem que me dar essa resposta. Mas não vai acontecer. Assim, wishful thinking não é o suficiente para não acontecer, né? Então, eu acho que é esse lugar muito de pensar nos cenários e saber as respostas. Né? Exato. Sim, com certeza. E quando a gente olha, então, para a dimensão do quanto essa visão sistêmica, porque é o que a gente representa, é o que a gente tem feito para os nossos clientes, algumas vezes em comum, inclusive,
o quanto essa visão sistêmica hoje é necessária e tem sido impulsionada pela tecnologia e pela inteligência de dados também. Acho que a tecnologia emburrece muito em muitos aspectos, em alguma medida, se você realmente não tiver visão crítica, pensamento sistêmico, etc. e tal, mas ela é uma ferramenta poderosa. A gente, no nosso trabalho, usa muito, né, inteligência de dados para conseguir olhar para essa realidade de disputas, conflitos, litígios, e eu sei que vocês também. Então, eu queria ouvir também como tem sido a evolução de prevenção e gestão de crise reputacional, olhando para a inteligência de dados, né? O que são ferramentas, enfim, homemade até, né, feitas internamente, que os clientes podem se utilizar, ou criar, ou contratar hoje, para conseguir minimamente tatear ali a dimensão de, olha, tem sinais que estão sendo ignorados, tem avisos que muitas pessoas estão silenciando de que vai estourar uma merda. Para falar a palavra que você está usando. Isso. É importante notar que a tecnologia ainda não tem bom senso. Tá? Ela é muito, assim, então não dá para confiar 100% nessas coisas, né? Se o olhar humano ainda é muito importante, mas uma coisa que tem funcionado bem, que pelo menos em comunicação tem, assim, o uso da tecnologia, né, para isso tem sido mais frequente, vou explicar, mas assim, em uma linha é uma estratégia de utilização de agentes autônomos para avaliação e tomada de decisão. Então você usa a IA, né, então, não é só em comunicação, muitas empresas têm usado estratégias de agentes autônomos hoje, mas é você usar como base as LLMs, né, as inteligências artificiais mesmo, né, os modelos de linguagem, e aí entender qual que tem mais aderência ao que você faz, e criar inteligências específicas para aquilo que você desenvolve, treinar esses modelos de linguagem para aquilo que você faz, com uma diversidade ali de opiniões. Então é legal você misturar as LLMs, né, porque elas têm ali suas diferenças, né, os vieses diferentes, e aí você treina cada um desses agentes com base em referências diferentes também, e aí você cria determinadas situações, ou de repente acontecem as situações, e você usa esse time de agente para poder explorar possibilidades. Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil fazer, e o jurídico faz muito, né? Faz árvore de decisão. Né? Então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Se você tem uma rede completa, né, e diversa de agentes autônomos, é muito mais fácil, por exemplo, você criar uma árvore de decisão ali, porque eles vão conseguir imaginar mais cenários, imaginar mais possibilidades. E aí, depois disso, você consegue, com o bom senso, que por enquanto só o ser humano tem, decidir qual é o caminho que você vai seguir em cada uma delas. Né? Mas esse é um exemplo, uma possibilidade. Sim. E aí eu não estou falando nem de usar dados, né? Aqui a gente está falando uma análise mais quali mesmo, né? Mas dá. Aí, se você tiver um volume de dados interessante, você pode fazer outros tipos de análise, né? Assim, claro, você precisa de uma base de dados numa estratégia como essa também, né? E assim, vi uma estatística da Startse esses dias, que 80% dos projetos de IA falham porque os dados são ruins. Com certeza. Nossa vida é essa aí. É isso. Né? Ouvir ele depois só contar só sobre isso, né? Isso. Não chora. Você usa IA, eu falo, uso. Quais são os seus dados? Então, aí. Então não dá, não tem como. Né? Então, você precisa cuidar disso primeiro. A sua base para a construção dos agentes precisa ser boa, né? Assim, precisa estar ali. E não é um Excel, né? Você precisa de um pouquinho mais bonitinho o Excel. Você acha que advogado, né, naturalmente vai construir um Excel bonitinho? Pois é, tem de tudo, é isso. Mas dá para fazer isso, né? Se você tiver ali, aí você consegue pegar os dados para você usar em situações quali, né? Assim, porque no fundo vai ser isso, né? Vai ser uma situação única que está acontecendo ali com a gente, com várias possibilidades, né? Então acho que, na minha visão, é o caminho mais próximo e que já está sendo implantado.
Sim. Na nossa área de comunicação. Sim. Muito legal. Quer complementar dos dados aqui? Não, acho super bacana como insight, inclusive, para esse universo do direito. Até acho que tem sido usado pouco com relação a esse lugar, né, do preparo, de você testar, ter um ambiente seguro para você entender essas possibilidades. Mas muito passa por causa disso também, né? Apesar do dado hoje ser muito disponível, a justiça brasileira é uma das mais digitalizadas, se não a mais digitalizada do mundo. Então, isso revolucionou também, ou deveria ter revolucionado, vem revolucionando o mercado. Mas o jeito que as pessoas ainda têm acesso e estruturam esses dados que estão disponíveis ainda é muito pobre. Então, isso dificulta demais você conseguir ganhar escala na aplicação de determinadas tecnologias, porque vem muito desestruturado. Então, a gente tem muitos trabalhos relacionados a isso, até nem como Pact, mas principalmente como Legal Insights, voltados a organizar essa casa, entendeu? A ofertar um banco de dados mais estruturado, para aí você poder sonhar em aplicar condições diferentes se você começar a trabalhar essas informações de um jeito que te direcione do ponto de vista das disputas que você tem, dos riscos que você carrega. Senão você não tem resposta para dar, né? Você está sempre lidando no caso a caso. Mas aqui a gente está falando de organizações, normalmente, que têm 10 mil, 18 mil, 30 mil processos, porque é inerente à realidade que elas têm, né? Estou falando de empresas também com centenas de milhares de partes consumidoras, mais de dezenas de milhares de funcionários. Então, proporcional, eventualmente, à realidade delas. Mas é aquilo, né? Não é se vai acontecer, vai acontecer. Então, assim, como é que você responde? Se você não tem nem dado para contar o que está acontecendo, aí a gente vai entrar naquele problema lá do começo. É o advogado falando em código, o CEO sem entender, o CFO também, a contabilidade sem conseguir bater e o dado totalmente morto, né? Então passa muito por essa transformação. Né? Mas é o que você falou, não, a justiça brasileira é muito digital. Então muito, os dados estão lá. Né? Assim, como é que você usa isso? Você só tem que categorizar direito, né? Você tem que montar ali bases de dados que isso vai ter algum sentido quando chegar lá para a LLM fazer a análise. Né? Assim, para o seu agente fazer a análise. Mas é isso, assim, ele vai te ajudar muito a tomar uma decisão. E sabe que eu fico muito assustado? E, de novo, né, eu sou uma pessoa não advogada, eu me habituei com o tempo, mas quando eu chego numa empresa, ela fala, vamos assinar um NDA aqui para eu te mandar a minha lista de processos, a gente só recebe o número do processo mesmo, não necessariamente outras informações. Eu fico pensando, gente, eu assino, mas vocês sabem que isso é uma informação pública, né? E o que eu fico, às vezes, pensando do ponto de vista reputacional, gente, como que essa galera dorme em paz, entendeu? Porque quando eu olho os processos, a gente começa a ver as histórias, né? Cada processo tem uma história, né? Existe, obviamente, a advocacia predatória, que às vezes a gente vê ali um padrão repetitivo que não conta uma história verdadeira, de novo, mas em sua maioria ainda, grande parte daquelas histórias são reais. Gente, essas histórias são muito reais e elas estão disponíveis digitalmente. Assim, ou seja, você tem a qualquer momento, você tem 18 mil possibilidades, 20 mil possibilidades de um jornalista resolver ser curioso, pegar as últimas 10 decisões que um tribunal deu contra você e transformar em notícia. Porque basta ele pegar uma história, histórias cabrosas a gente vê um monte. Como é que essa galera tá assim tranquila? Mas parte vem desse lugar da ingenuidade ou da ignorância, né? Como eu não tenho um dado estruturado, eu nem sei direito, né, se essas histórias são realmente tão ruins assim. Isso faz parte do jurídico, tá lá no jurídico, ninguém vai ver. Mas eu fico, cara, que risco essa galera toma, né? E acho que isso vem mudando, porque nas empresas, né, os CEOs, os CFOs têm chamado os diretores e diretoras jurídicas num viés do tipo, preciso saber exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Me conta a verdade para a gente conseguir se preparar e entrar nessa lógica que normalmente a organização toda trabalha e o jurídico ficou meio apartado, né? Até por interesse de deixar aquilo de lado, mas hoje em dia não dá mais. Né? Isso vai acontecer, porque como você falou, as informações são públicas. Então, em algum momento, alguém vai criar uma base de dados, vai pegar isso e vai tornar isso público. Pode não acontecer esse mês, pode não acontecer esse ano, pode não acontecer essa década, mas em algum momento isso vai acontecer. Se isso está lá, isso vai acontecer. Quando? Sim. E a gente sempre inverte também. Então agora você pode assumir seu papel de jornalista, que você deve estar com muita saudade, faz muitos anos. Faz 25 anos. E aí a gente bota você de estagiário agora, não manda para o jurídico. O que você quer perguntar para o Lucas e para mim? Nossa, né? Você podia ter me avisado. Mas assim que é bom, quando a gente não umas avisa. Perguntas aqui. Quando é improviso. Mas fica à vontade. Sem perguntas, a professora chora, mas assim, tudo bem, né? A gente também deixa, não tem problema. Tá, vou tentar aqui pra gente ser interessante no podcast. Pra gente vai lá, jornalista. Aqui, né? Mas o que mais irrita vocês quando em alguma situação crítica com o cliente? Assim, o que deixa vocês mais irritados?
Você. Nossa, irritação é uma característica tão forte minha. Né? Então, pô, mais meia hora. Mais alguma coisa que os une. É que todo empreendedor se torna muito impaciente, né? O que faz com que ele eventualmente se torne uma pessoa muito irritada. Porque você tá sempre pensando muito à frente, né? Eu brinco que eu nunca tô preocupado com a Pact amanhã. Eu tô preocupado com a Pact em 2026, 27, 28. Não porque eu sou futurólogo, mas porque eu quero que o negócio seja perpétuo, né? Parte da razão social dos negócios é atingir a perpetuidade. Mas o que eu fico muito... E eu não sou advogado, que é uma outra camada que me traz alguma irritação, que eu obviamente enxergo as coisas sob um outro prisma, que às vezes é mais pragmático, é mais das exatas, é mais das finanças, e eu tenho do outro lado uma equipe ou uma liderança que foi treinada num outro universo. E eu vejo determinadas indecisões, e acho que é o que mais me causa irritação, é indecisão perante o fato. Você tem um problema que você vai pagar tantos milhões de reais nos próximos 12 meses. Vamos tentar fazer você pagar 20% a menos? Aí o outro lado me olha e fala, não sei se vale a pena. Eu, como assim não sabe? Não sei, porque veja, pode ser que eu ainda ganhe. Aí eu trago um segundo fato. Não, mas aqui eu estou falando da fase, você já perdeu, você vai perder, está perdido na verdade, né? Já é uma dívida. Então, mas não sei, porque aí eu vou ter que falar isso aqui. Aí isso vai criando em mim uma bola, que é o que eu falo um pouco também, né, de como essa liderança quer ser. Eu tenho lideranças que dialogam de outro jeito. Quando ouvem isso, já olham para mim e dizem, me dá essa informação para poder levar aqui dentro, porque eu preciso assumir o protagonismo desse problema. Claro. E outras que claramente vão entrando num lugar de não sei. Acho que o que mais me irrita é esse lugar, entendeu? Você tem um problema enorme, né? Assim, é a parte boa e ruim de ser um diretor ou uma diretora jurídica. Você tem provavelmente um problema ali de centenas de milhões de reais ou de bilhões de reais. Isso significa que você tem tudo para ser protagonista na organização onde você está. Desde que você dê transparência sobre o tamanho do problema, para justamente você mostrar a importância de você conseguir trazer uma solução. Mas se você ficar deixando isso de lado, ficar contando meia história, nunca vão te dar ouvidos, eventualmente você não vai perder o seu emprego, mas não adianta você dizer que você não é protagonista, porque você não tomou esse papel. Então acho que é o que mais gera irritação, é esse lugar de, não sei, deixa eu ver, acho que não, tá tudo tão bem. Mas é porque a pessoa não quer ser o mensageiro ali, talvez, é isso? Só que se você não for mensageiro, você também não consegue protagonizar, né? Ou você vai perder a chance, provavelmente, porque se você deixar o CFO entender que ele tem um problema muito maior do que o que ele achava que ele tinha, quando ele aparecer para você, provavelmente o seu emprego já estava lançado. Se for você mesmo que já leva a solução, explicando por que você está criando essa solução, porque, portanto, vocês têm um problema, com certeza isso vem de outro lugar. Né? A pessoa já te entende como competente para lidar com aquilo. Eu acho que tem uma aposta, né? Eu vejo esse lugar de indecisão, ele é muito curtoprazista, né? Eu tô com medo de eventualmente falar sobre isso, ser julgado, né? E ser julgado para fora. Mas assim, no médio prazo isso vai acontecer, entendeu? Mas aí você acha que isso tem mais a ver com as pessoas ou com as culturas internas de cada organização? Eu acho que tem as duas coisas. Isso se transformou muito nos últimos 3 anos. As organizações se transformaram nos últimos 3 anos, por causa dos grandes escândalos corporativos relacionados à contabilidade. Então, o escândalo público nos últimos anos, só de trabalhista, se a gente somar, tem uns 10 bilhões de reais de desvio. Então, não é cosquinha, é muito. Né? E estava na mão do diretor jurídico, de alguns deles que sabiam daquilo, né? Assim, comprovadamente sabiam e estão sendo punidos por conta disso. Foram ali criando conflitos de interesse para contar uma história diferente dessa. Isso está em feito as organizações dizerem, você precisa me contar qual é a real. Me conta aí, a gente foi contratado recentemente em vários projetos só para esse lugar do dado e para falar, me conta uma história que eu tenho que levar aqui para o meu CEO e um CFO, uma história que pare de pé com dados, não é mais a história lá no código que o advogado fala. Sim. É um outro jeito de falar, né, que é da sua pergunta sobre dados. Me ajuda aqui, porque não está na minha competência. Mas agora, ou eu vou fazer isso, ou vou ser tirado daqui, vamos colocar outra pessoa no meu lugar que saiba fazer isso. Então, isso mudou muito esse lugar de como eles enxergam um problema que pode virar uma solução. Mas tem organizações ainda que têm essa acomodação, assim, né? Entendi. E você, Carol, quando você vai mediar um conflito com uma empresa, com uma comunidade, você acha que as empresas estão realmente preocupadas em resolver de uma maneira positiva, na maioria dos casos, ou é mais para tirar o deles da reta? Olá, a advogada sempre é advogada, depende. Mas eu vou responder construindo em cima. Porque é uma coisa que, enfim, é muito forte e a gente tem visto cada vez mais, né? Essa postura da irritação,
ou quando, né, o Lucas usa alguns diretores jurídicos e tal, tem uma questão de gênero, tá? E a gente tem visto isso, até em honra ao Manda para Elas, é uma tônica muito forte que a gente debate sempre. As maiores clientes que a gente tem, ou enfim, as que estão ali em volume mesmo, são diretoras jurídicas, são mulheres. Isso chega a ultrapassar 80%. Porque é da mulher uma conduta de eu vou enfrentar o problema, eu sou parte da solução, eu tenho coragem de abrir isso aqui, de olhar, e de que isso é uma oportunidade para eu entregar o dobro do que o coleguinha também e conseguir ascender, porque é difícil ascender numa organização. Então, também, essa persona, essa mulher que tem coragem, que consegue, né, ter uma comunicação e uma visão mais sistêmica, interdisciplinar, ela também tem cada vez mais assumido essa coisa de eu não vou trabalhar com essa realidade que eu nem conheço. Eu preciso entender o que está acontecendo. Isso é bom. Isso é muito bom. E é uma coisa para a gente falar sobre, porque assim, é um espaço que as mulheres têm ocupado no mercado jurídico de responsabilidade, de proatividade, de coragem, e não é por outra razão que a maior parte das cadeiras hoje de diretoria jurídica estão na mão de mulheres em grandes empresas. Assim. Não tem o melhor ou pior, mas tem um estereótipo do que às vezes pode ser uma conduta corporativa de um homem que não vou mexer nisso, deixa pra lá, ou etc, né? E aí, olhando para essa dimensão do é de verdade ou não é, e até o que me irrita, acho que me irrita muito a falta de se importar mesmo, falta de querer servir, falta de querer construir alguma coisa que conecte as pessoas e que viabilize uma mudança de interação, de frequência mesmo. E quando a gente vai olhar para conflito, disputa e litígio, muito tem a ver com o clima organizacional, intra-organizacional, mas também o que explode para fora. E acho que é uma tomada de decisão de eu quero viver na violência, na guerra, tipo, né, na luta aqui, guerreando, tipo, pisando na cabeça das pessoas, enfim, achicalhando as pessoas, né, ou deixando coisas horríveis acontecerem com os entregadores, ou eventualmente com as pessoas da comunidade, ou eu vou assumir um lugar de servir, de me importar, de conseguir criar um espaço em que viver é mais fácil. Porque, meu amigo, vivendo tá fácil, não, assim, tipo, eu não sou a cavaleira do apocalipse, mas, assim, tem gente tomando chá de zabumba lá na Casa Branca, né? Não sei se vocês já viram alguém louco de chá de zabumba, eu nunca tomei, mas eu já vi. É um negócio horroroso, porque não é possível, entendeu? Tarifaço, vai pra lá, vai pra cá, assim, as narrativas e a questão política nenhuma, né? Tá muito maluca. E aí, assim, se tá tão ruim lá fora, aqui dentro dessas organizações, dessa comunidade, desse espaço, precisa estar um pouquinho melhor. Porque senão é isso. Vamos se explodir logo de uma vez, porque não tem prazer, não tem amor, não tem afeto e é mais fácil. Então, acho que é isso, me irrita muito. Falta de se importar, e acho que na dimensão dos projetos de prevenção e gestão de conflitos, disputas e litígios, usualmente, quando alguém me procura, até pela minha característica, meu jeito, enfim, de ser, tá querendo olhar de uma maneira diferente. Né? Sempre é isso. A pessoa fala, bom, ninguém resolveu o meu problema. Essa pessoa é meio estranha, mas, enfim, tem credenciais. Ela parece ter disposição. Ela parece ter energia e disposição para mudar alguma coisa. Vamos dar um voto de fé. Então, acho que tem essa coisa das pessoas se abrirem para uma outra maneira de lidar. E aí, assim, não me irrito com o cliente, então, né? Assim, porque se tomou a decisão de estar comigo, normalmente está alinhado. É claro que tem dificuldade. Mudança organizacional, você trabalha com isso, é horrível em alguns aspectos. Sim. Porque você está sempre pisando em ovos e sempre tendo que conseguir convencer as pessoas de que estamos junto, vai ser bom para todo mundo. Mas eu adoro o cliente, eu realmente gosto muito de mudança também gera insegurança e as pessoas ficam inseguras, é natural, né? Acho que a gente é meio psicólogo também, né? Para entender e ajudar ali a navegar. Gestão de crise, então, como você faz, está de parabéns. Isso, vocês também. Todos nós. É isso. Pessoal, eu tenho aqui uma frase que eu achei muito bacana que a Natália mandou pra gente, eu vou ler. Governança é ESG em ação, comunicação é compliance com voz e reputação se constrói no detalhe
e se perde no ruído. Eu acho que falamos muito sobre tudo isso. Verdade. Foi um verdadeiro isso. grande prazer estar aqui com vocês Prazer é meu. dois. Obrigado. Muito obrigada. Depois o expert vai avaliar a estagiária. Também o Rodrigo do outro lado, o Rodrigo do Manda, a Natália E o também, o Pedro, a Rebeca. Depois vocês comentam aqui no desempenho da estagiária. Mas muito obrigada, pessoal. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E bora, com essa visão sistêmica, assim, mandar para o jurídico, mas com muita preservação de reputação e com prevenção de disputas. Muito Obrigada, bem. viu? Obrigado. Obrigado. Valeu, brigadão. Foi um prazer. Eu sempre dou mãozinha. Tá bom.